aqui para receber Teu Santo Espírito, Teu Santo Espírito. Estou aqui para receber. Que alegria, meu amado irmão, minha amada irmã, estarmos nesta quarta-feira juntos, reunidos, para vivermos o nosso retiro quaresmal. Quarta-feira que iniciou-se hoje muito bem, com a nossa experiência com São José, Pai da Providência. Já rezamos as laudes com a nossa comunidade fraterna e agora estamos aqui nós com a Palavra de Deus à beira do poço para vivermos mais um dia em nosso retiro quaresmal, fazendo este itinerário bíblico, litúrgico, que tem nos auxiliado e espero em Deus que tenha ajudado você e esteja ajudando você no seu caminho de crescimento, no seu caminho de maturação na fé, bem como também em decisões que precisam ser tomadas no caminho da conversão. Vamos iniciar então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Tomemos a palavra do Senhor, Evangelho de São João, capítulo 8, versículos de 31 a 38. Versículos 31 a 38. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Replicaram-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, fica para sempre. Se, portanto, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois da raça de Abraão, mas quereis matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. Eu falo o que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É impressionante como Jesus cuida de fazer completa a sua obra, isto é, de não deixar espaço algum para dúvidas acerca do porquê e do para que ele veio. Do porquê ele vem em nome de Deus e para que a salvação. É impressionante como ele, mesmo junto àqueles que creram na sua palavra, quer ir mais fundo e profundo nesta adesão a Deus. E é isso que hoje nós vemos no Evangelho, é isso que hoje, à beira do poço, nós somos chamados a viver. Um permitir que Deus nos questione ainda mais profundamente sobre as decisões de conversão em nossa vida. As decisões de mudança que precisamos ter. Se elas são radicalmente vivenciadas, acolhidas por nós.
E é bom para nós ouvirmos Jesus falar, porque senão achamos que existe uma diferença entre o dizer de Jesus e o dizer da igreja, quando na verdade é um só, é o mesmo. E por isso a mesma radicalidade que Jesus propunha aos seus interlocutores é a mesma radicalidade que a igreja nos propõe hoje, na nossa vivência de fé, na nossa vivência cristã em sociedade, na nossa resposta de vida. Porque o evangelho de hoje, à beira do poço, nesta manhã de quarta-feira, nos interpela. Porque disse Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Dizem aqueles que acreditaram na palavra de Jesus: mas nós não somos escravos. Como poderemos então ser livres? Jesus então traz esta novidade para que seja compreendido que a escravidão não é apenas uma questão existencial, social, mas é uma realidade interior, interna. De onde estão nossas escravidões? Então, se não conhecemos a verdade, não podemos ser livres, porque nos mantemos escravos de sentimentos, de pessoas, de afetos. E nesse dia em que em nosso retiro somos chamados a compreender que nós não estamos sozinhos, de verdade nós não estamos sozinhos porque Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos porque de fato fazemos a experiência de reconhecer Deus agindo constantemente em nossa vida. É impressionante como Jesus não desiste de ir mais fundo e profundo dentro de nós, porque Ele não nos quer na superfície da nossa vida de fé. E Jesus vai desenvolvendo este propósito com aqueles que o escutam, dizendo: ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim, este fica para sempre. O escravo não permanece como membro daquela família e por isso ninguém pode pertencer a Deus e pertencer à família de Deus se não se reconhece como filho. E por que Jesus diz isso, meu amado, minha amada? Porque o grande problema da condenação de Jesus foi essa. Foi ele ter se feito filho de Deus. Ele ter dito: eu sou filho de Deus, eu sou Deus. Então Jesus precisa indicar que isso não seria absurdo se também nós nos reconhecêssemos como filhos de Deus. Mas aqueles que estão ali não são capazes de se reconhecerem nesta dignidade de filhos e filhas de Deus. E por isso Jesus diz: filho fica para sempre, mas o escravo não. Se, portanto, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Quer dizer, Jesus está se colocando como modelo, como exemplo. Jesus está se colocando como aquele que é capaz de, com o seu exemplo de vida e com o seu ato redentor na cruz, que viveremos na semana que vem, ele nos mostra o que verdadeiramente somos. E é isso que hoje, na graça desta palavra, nós também somos chamados a nos reconhecer. Não apenas filhos de Deus pela fé, porque somos filhos de Abraão, mas filhos de Deus no Filho que é Jesus, porque foi Ele quem nos salvou. E ao nos redimir com a sua cruz, fez com que nos tornássemos também nele e com Ele um com o Pai. Eu vos falo que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que aprendestes de vosso Pai. Então Jesus quer que sejamos capazes de transcender a tudo aquilo que é humano e chegarmos àquilo que é divino. Jesus espera isso de nós. E por isso Ele nos dá um Pai. Nosso pai é Abraão. Abraão é nosso pai na fé. Mas o nosso pai, enquanto existência de vida, é Deus. É Deus. E se Deus é nosso pai enquanto existência de vida,
É a Ele que devemos reportar a nossa vida, é a Ele que devemos devotar a nossa vida. Talvez a falta de reverência que temos muitas vezes com a paternidade humana nos faça longe da paternidade de Deus. Talvez na dificuldade que há nestas crises de autoridade, reconhecer a autoridade de Deus, reconhecer a autoridade da igreja, reconhecer simplesmente a autoridade. Então Jesus quer, com aqueles que creem nele, possibilitar esta compreensão. E uma vez compreendendo isso, possam fazer verdadeiras transformações em sua vida. Porque as verdadeiras transformações só vêm quando a causa delas não são causas superficiais, mas são causas profundas. Quando a causa ou as causas dela são causas verdadeiramente consistentes. E por isso tantas vezes nos convertemos pela metade, ou ainda desanimamos no caminho da conversão porque não existe raiz em nós, profundidade em nós. E é isso que faz com que, na riqueza deste encontro hoje com Jesus, à beira do poço, nós nos perguntemos sobre verdades da nossa vida que ainda nós não reconhecemos. Verdades em nossa vida que ainda não assumimos. E por isso talvez estejamos ainda tão fracos em nossa conversão, tão fragilizados em nossa vida. Mas na medida em que crescemos em consistência, nós nessa relação de devoção ao Pai, ser um filho devoto, obediente, ser um filho cumpridor dos seus propósitos, e não ser simplesmente falastrão, ou ainda felizão, ou ainda piedoso, mas isso tudo como máscara ou como subterfúgio que nos impedem de tocar nesta verdade absoluta de Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, simplesmente disse Jesus hoje. Então isso deve produzir em nós certezas, deve gerar em nós atitudes que nos levem por um caminho, e um caminho que seja em direção ao cumprimento daquilo que a minha devoção ao Pai é capaz de gerar em mim. Se estamos neste caminho, então certamente nós estamos sendo acompanhados pelo Senhor e nós não estamos sozinhos. Mas se estamos em outros caminhos, então corremos o risco de estar só. Se estamos em outros caminhos, corremos o risco de não estar plenamente em Deus. E o retiro ele nos propõe, amado irmão, amada irmã, estarmos plenamente em Deus. O retiro nos propõe estar plenamente naquele que nos conduz ao Pai. Que aproveitemos esse dia de quarta-feira com tantas e belas coisas que somos chamados a viver, a ser. Que o vivamos de maneira tão profunda, que ao chegar ao final deste dia nos reconheçamos na única verdade, que é capaz de dar sentido a todas as outras coisas. Nós temos um Pai. Nós temos um Pai que nos ama. Temos um Pai que nos acolhe. Temos um Pai que nos perdoa. Temos um Pai que providencia. Temos um Pai que vem celebrar conosco. Temos um Pai paciente.
Temos um Pai próximo de nós. Temos um Pai preocupado, podemos dizer ocupado com a nossa vida de filhos. Temos um Pai que com o seu Filho único nos fez filhos. Se temos este Pai, então devotamente hoje, nessa quarta-feira, para você que tem o seu Pai vivo, fale com Ele. Fale com Ele que você o ama, fale com Ele que Ele é importante. Agradeça. Seja capaz de transcender a todas as barreiras que existem na sua relação paterna. E se você é pai, faça gestos concretos em relação aos seus filhos. Se seu pai já é falecido, ofereça algumas das suas orações hoje por ele, porque certamente assim nos veremos como filhos e reconheceremos a paternidade de Deus. E como não somos filhos sem mãe, peçamos em tudo isso que Nossa Senhora também nos ajude. Rezemos então a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, com um santo e abençoado dia. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.